Muito bem, meus queridas alunas. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, né? Vamos nos preparar bem para essa prova intermediária, né? Olha só, no capítulo 2, a gente começa já o texto de uma maneira mais leve, né? É um capítulo que as explicações são fáceis de entender, né? Tá tudo assim bem simples, né? Sem nenhuma linguagem difícil de compreender. Então, eu vou, na verdade, ter que abordar quase que lendo o capítulo 2, porque, de maneira geral, eu vou fazer alguns comentários, né? Então, a iniciação, eu já tinha dito lá na aula anterior, que a iniciação é exatamente o ponto de partida, né? É onde a gente vai ter, vamos dizer assim, o início do projeto, onde a gente vai definir o escopo, que engloba várias coisas relacionadas ao objetivo do projeto, o que ele vai ter que cumprir, quais são as metas, né, a serem alcançadas, né, as pessoas que vão participar do projeto, etc. e tal, né? O principal objetivo do processo de iniciação é aprovar o projeto ou não. É projetada para auxiliar os stakeholders a avaliar a viabilidade do projeto. O que são stakeholders, gente? Eu falei na aula presencial. Stakeholders são aquelas pessoas que geralmente são os investidores, são as pessoas que vão bancar o projeto, né? Então, esse termo stakeholders tem a ver exatamente com os financiadores, as pessoas que vão viabilizar a execução do projeto, né? Vão dar a estrutura financeira, orçamentária necessária para que o projeto aconteça. Não é isso mesmo? Essa fase de iniciação ela só é concluída quando for aprovado um gerente do projeto, né? Então, se você está iniciando um projeto, você tem a ideia do que você vai fazer e tal, você tem que dar nome, tem que existir um pai aí para esse projeto, né? Alguém tem que chegar e falar assim, não, eu vou encabeçar esse projeto, eu vou ser o responsável. Então, nessa fase de iniciação, além de ser delineados os pontos iniciais do projeto, tem que ter a apresentação de um responsável pelo projeto, né? Tem uns detalhes aqui, deixa eu pegar um documento aqui, que eu fiz, na verdade, para vocês, e tem alguns detalhes que eu quis anotar e acho que seria importante a gente estar observando. Eu vou até pegar uma tela minha aqui, colocar ela de lado, para poder fazer uma leitura aqui. Só um instante. O objetivo é a gente... Muito bem. Vou mudar um pouco o ângulo aqui da câmera, tá bom? Pronto. Aqui agora eu consigo ter a minha tela aqui do computador livre, porque eu anotei algumas coisas aqui, as dicas, né, gente? As famosas dicas, né? Se a gente estivesse no ambiente presencial, eu estaria aí fazendo as brincadeiras de sempre, né? Dando as dicas. Dica do dia, como tinha lá no Windows 3.1, Windows NT, lá da década de 90. Muitos de vocês nem tinham nascido ainda, né? Quando tinha o Windows 3.1, Windows NT, enfim. Eu anotei aqui umas dicasinhas aqui boas para vocês fazerem bem a prova, né? Olha só, uma coisa interessante, tá? Que eu gostaria de falar para vocês. A equipe que vai participar de um projeto, não necessariamente ela tem que ser só da empresa, tá bom? Pode ser que, por exemplo, tenham pessoas de fora que vão participar do projeto, tá? E às vezes até empresas parceiras vão participar também. Então, se um dia perguntarem para vocês assim, os participantes do projeto têm que ser exclusivamente
pessoas de dentro da empresa, vocês vão falar assim, não necessariamente. Podem existir participantes externos do projeto que não são da empresa. São colaboradores, às vezes são pessoas contratadas de outra empresa, e necessariamente tem que estar no mesmo local, no mesmo, por exemplo, na mesma cidade? Não. Você pode ter um colaborador lá dos Estados Unidos. Como é que ele vai colaborar, professor? Ele vai colaborar de várias formas. Entendeu? Que não, às vezes, necessariamente sejam partes, por exemplo. Deixa eu só fazer uma mudança aqui, peraí. Pronto. É porque... Pronto. É porque muita gente às vezes acha que somente pessoas da empresa ou da região da empresa que vão participar do projeto. Não, tá? Pode ter parceiros, inclusive em outros países que fazem parte do projeto, tá bom? Então, é bom a gente lembrar disso. E nós falamos dos stakeholders, né? Professor, os stakeholders, eles podem ser um gerente de projeto? O stakeholder pode ser um gerente de projeto? Pode. Stakeholder, ele pode ser um patrocinador, alguém que está patrocinando o projeto? Pode. Professor, um cliente pode ser um stakeholder? Pode também. Um diretor da empresa pode ser um stakeholder? Pode. Um gerente executivo? Pode também. Gerente de departamento, fornecedores, distribuidores? Pode também. Podem também. Tá? Professor, então, geralmente, quem é stakeholders é uma pessoa que está no nível mais decisório, né? Porque ele é uma pessoa que está botando dinheiro, então ela vai ter um perfil de decisão, não vai? Vai. Essa é a grande dica. Quer definir e entender o que é um stakeholder? Então, pense no seguinte, quando você está financiando alguma coisa, você financia e deixa aquilo de qualquer jeito acontecer? Ou você vai se preocupar com o seu dinheiro, com o investimento que você fez? Então, toda vez que você tiver uma pergunta, o que pode ser um stakeholders? Quando aparecer essas opções, você pensa assim, poxa, essa pessoa aqui, ela tem um perfil de cobrar, poder cobrar? É uma dica para identificar uns stakeholders, tá? Então, um gerente de projeto, um patrocinador, um cliente, um diretor, um gerente executivo, um gerente de departamento, fornecedor, distribuidor, todos podem ser stakeholders, tá? Porque todos têm poder decisório e, se investirem, eles podem definir rumos ou não desse projeto, ok? Deu para entender, galera? Muito bem. Vamos lá. Dando continuidade ao capítulo 2, aí nós temos aí um item, né? Tá assim, 2.2, fatores críticos de sucesso. Aí vem lá, definição com clareza do objetivo e da abrangência do projeto. Tudo isso que eu vou falar aqui agora faz parte do escopo, tá bom? Definição com clareza do objetivo e da abrangência do projeto. Alinhamento com o plano estratégico da empresa. Identificação de um patrocinador. Identificação dos principais interessados no sucesso ou fracasso do projeto. Pessoa, mas tem interessado no fracasso? Tem, o seu concorrente. Seu concorrente quer ver você se ferrar. Quer ver você não tendo sucesso. As pessoas que não te querem bem querem ver você se dando mal, né? Aceitação formal pelo patrocinador do custo do projeto. Claro, se você apresentar, você fala assim, alguém se apresenta, eu vou ser o patrocinador do seu projeto. Ótimo. Aí depois você orça, o projeto vai ficar em 500 mil. Aí o cara, opa, não quero mais não. Então, a partir do momento que a pessoa falou que vai ser seu patrocinador, você tem que identificar para ele qual vai ser o custo. Para ele saber quanto que ele vai bancar, quanto que ele vai precisar de embolsar para viabilizar o projeto, né?
aceitação formal do patrocinador, né? Eu já havia dito. Identificação do gerente, importantíssimo. Saber quem vai ser a pessoa chave em cada fase do projeto para você responsabilizar. Dizer, olha, você é responsável por essa parte, você por aquela, você outro por aquela. E a partir do momento que as fases forem sendo desenvolvidas, você vai então o quê? Ter condições de cobrar das pessoas, né, aquilo que exatamente é de responsabilidade daquela pessoa, né? Muito bem. Identificação da data de início, né, e dependências do projeto. Claro, você tem que ter estabelecido a data de início e a de fim também. Você tem que ter uma previsão de cada fase do seu projeto, ela tem que ter bem claro e delineado o início e quando você prevê que vai ser concluída aquela fase do projeto, né? Para que você tenha um perfil geral do tempo total do projeto e de cada parte possa gradualmente cobrar dos gerentes daquelas partes as responsabilidades de estarem sendo cumpridas ou não as etapas no tempo delineado, né? Reconhecer no ambiente externo as oportunidades e ameaças. Isso é muito importante. O tempo inteiro a gente tem sobre a gente oportunidades e ameaças. Torna-se necessário que os gerentes, né, dessas etapas tenham noção disso e você, gerente geral do projeto, tenha essa visão para identificar, né, o que pode, de repente, prejudicar em cada uma das etapas o planejamento que foi delineado, né? Isso tem a ver com a gestão de risco, que eu falei lá na aula anterior, né? A gestão do risco é o quê? É você identificar as possibilidades de algo dar errado, traçar as consequências dessas possibilidades e, diante delas, estabelecer o que você orça aí como sendo um prejuízo, né? Claro que não precisa ser uma coisa 100% perfeita, mas tem que estar próximo daquilo que realmente seria a realidade. Quanto mais próximo estiver a sua gestão de risco da realidade, melhor o seu projeto vai ser implementado dentro da empresa, né? A solicitação de projeto, eu já tinha dito na aula anterior, tem que ser bem clara para identificar quem identificou a necessidade do projeto, porque senão o projeto ele fica sem pai e sem mãe. Ah, esse projeto é maravilhoso, mas quem é que identificou essa necessidade aqui dentro da empresa? Quem percebeu que é necessário fazer essa mudança aqui dentro da empresa? Então é necessário identificar de onde partiu, né, o objetivo, a necessidade inicial do projeto, para que você tenha referência de quem realmente traçou inicialmente, né, os planos para que aquilo acontecesse, né? É necessário e muito importante que no início do escopo tenha isso bem delineado, né? Aí nós temos alguns termos, né, específicos para, vamos dizer assim, categorizar essa demanda, né, da responsabilidade. Perceber qual é a exigência legal para que aquele projeto ele aconteça. Por exemplo, como a gente citou na primeira aula que, por exemplo, vamos imaginar um projeto para colocar uma empresa que vende peças, por exemplo, num ambiente online da internet. A partir do momento que ela começar a vender na internet, ela vai ter que disponibilizar recursos para o pagamento eletrônico. Esse pagamento eletrônico pode ser feito com cartão de débito, crédito, né, etc. Tem que haver segurança, né? Então, às vezes, as exigências legais aí tem que viabilizar e pensar no que vai ser necessário para viabilizar, por exemplo, o uso de recursos, né, com esses meios magnéticos de pagamento eletrônico. A segurança necessária, o que vai ser necessário de segurança contratar para que o seu site fique seguro, no momento do pagamento do cliente não tenha chances de hackers intervirem, prejudicarem, né, o andamento do processo de pagamento, etc. Tal. Não é verdade? Identificar aperfeiçoamentos do projeto, aperfeiçoamentos do produto, se for o caso, né? E, enfim, são
questões importantes para você delinear dentro do contexto da pessoa responsável que iniciou o projeto, né? A pessoa que identificou a necessidade do projeto, né, gente? Deve descrever as necessidades do negócio, quer dizer, o que aquele projeto vai atender ou melhorar as necessidades do negócio, não é isso? Os requisitos e características dos produtos e serviços que vão ser gerados a partir do projeto. Então, se esse projeto viabiliza a criação de um produto, né, que no caso aí vai ser um software, né, para venda online, né, colocar a empresa online no mercado da internet, você tem que perceber quais serão aí as nuances desse produto, né? E nós temos aí, dentro do contexto da página do capítulo 2, né, o Comitê de Gerenciamento de Projetos. Então, a partir do momento que você tem um responsável, um gerente de projetos, que eu citei lá no capítulo 1, você vai ter também responsáveis pelas fases, não vai? O comitê de gerenciamento vai ser formado por quem, gente? O gerente de projeto e cada um dos componentes que estão sendo delineados para responsabilizar-se por cada uma dessas fases que compõem o projeto. Então, esse comitê ele faz uma avaliação geral de tempos em tempos como o projeto está sendo colocado em prática. E quem mais participa de tudo isso, gente? Vamos lembrar? Ora, quem é que está viabilizando o projeto? Não são os stakeholders? As pessoas que estão financiando, pagando o projeto? Muito bem. Então, eles também vão participar desse comitê, né? Eles estão bancando dinheiro, estão investindo, eles vão querer saber e ter uma visão de como esse projeto está sendo aplicado na prática, né? Então, é muito importante que esse comitê tenha também a presença de stakeholders, ok? Muito bem, muito bem. O termo de abertura, então, conforme está aqui no capítulo 2, ele tem que ter, nós já citamos lá na aula anterior, mas vamos falar de novo, o gerente de projeto, né? A data de início do projeto, os requisitos que vão satisfazer a necessidade do cliente, com base na criação do projeto, a justificativa do projeto, né? E o orçamento resumido, quer dizer, o que basicamente, de maneira geral, o projeto vai necessitar em termos de investimento. Ok? Muito bem. E nós temos aí o esboço do projeto, né, sendo delineado aí num fluxo de comunicação entre os envolvidos, né? Então isso aí tem a ver com a estratégia de comunicação. Se você vai ter fases do projeto, esse projeto vai ser subdividido, né? Ele tem que ter mecanismos de que em fases distintas haja comunicação entre os participantes. Porque uma fase pode se iniciar e antes de terminar, outra pode ser iniciada. E uma fase, às vezes, depende da outra. O gerenciamento dessa comunicação, ele tem a ver exatamente com o fluxo dinâmico de dados, de informações, para que a viabilidade de uma etapa seja corroborada com a viabilidade da próxima, ou que uma que se inicia dentro do contexto de outra tem esse fluxo de maneira ininterrupta, clara, né, e sendo veiculada de uma maneira assim, transparente, para que todos possam viabilizar que o gerente do projeto, os stakeholders, percebam como que o projeto está sendo colocado em prática. Muito bem, gente. Basicamente é isso aí, o capítulo 2. É bem tranquilo, não tem nada assim de complexo, as coisas são intuitivas, uma coisa puxa a outra, e os documentos por si só, pelos nomes, eles já dizem mais ou menos qual é o objetivo deles. Claro, é sempre importante, né, esse apoio aí no direcionamento dos conteúdos, é o que a gente pretende, né? Eu estou sempre dando uma olhada aqui no formulário,
é porque vocês vão estudar por ele, então eu tenho que usar ele também aqui, às vezes, em alguns momentos, para me guiar nesse direcionamento aí agora à distância para vocês, tá bom? Se nós estivéssemos lá na nossa aula, né, presencial, eu estaria usando os slides, né, lá no quadro, como eu fiz lá naquelas primeiras aulas presenciais com vocês. E através deles eu ia estar identificando, falando, né, pontuando, explicando para vocês. Então, o que está aí para vocês na tela do computador de vocês, eu imprimi e de vez em quando eu marquei algumas coisas aqui para elucidar melhor. Eu vou dar fazer essas inserções, ok, gente? Grande abraço. A aula 2 se encerra por aqui do capítulo 2. Vamos agora para a terceira. Um abraço.